Fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo do canal aqui pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí falando sobre a escalação do Flamengo de hoje, a escalação aí, né? Que Tite colocou para esse jogão entre Palmeiras e Flamengo, né? E também sobre a chegada de Oscar no meio do ano aí, já tá praticamente acertado com o Flamengo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Quero falar agora sobre o Oscar. Existe a chance de o Oscar virar reforço do Flamengo em agosto. Pelo menos é o que o pessoal da Netfly está afirmando. De acordo com a apuração deles, o Flamengo já sabe que o Oscar não fica para 2025, isso todo mundo já publicou, o contrato se encerra em novembro, mas o Flamengo estaria trabalhando nos bastidores para ter o Oscar de forma antecipada já no mês de agosto, permitindo que ele disputasse a reta final da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Fui checar com pessoas próximas ao Oscar, as pessoas disseram que é praticamente impossível que o Xangai Port libere o jogador com antecedência. O Oscar segue como titular absoluto por lá, soma 6 jogos, 2 gols e 3 assistências em 2024. Para chegar em agosto, o Oscar ficaria de fora das 10 últimas rodadas do campeonato chinês. Vale a lembrança de que lá são 30 rodadas, ou seja, ele perderia 1/3 da competição. Algo que não parece plausível, levando em consideração que o Xangai Port gostaria de ter o Oscar por muito mais tempo. A proposta de renovação de contrato já foi feita e recusada. Importante lembrar também que o Oscar tem direito a 10 milhões de reais por mês de salário na China. Ele vai abrir mão dessa grana quando não renova com o clube para voltar ao futebol brasileiro, até para jogar no futebol inglês. Há quem garanta que Chelsea e Arsenal tentarão a contratação do Oscar assim que o vínculo dele se encerrar lá na China. Bora falar agora para esse domingo, para encarar o Palmeiras. O técnico Tite promete 2 mudanças importantes. Vocês vão se recordar que no último jogo contra o São Paulo, o Tite foi obrigado a poupar Arrascaeta e Luiz Araújo. Ele acabou botando Luiz Araújo no jogo porque o Cebolinha se machucou, não teve jeito. O Arrascaeta poupado no banco de reservas. Para esse domingo, para pegar o Palmeiras, o que o Tite esboçou na atividade de hoje? Tirou o Nico de la Cruz, colocou a Arrascaeta. Calma, agora vem o espanto. Ele tirou o Pedro e colocou o Carlinhos. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Carlinhos titular contra o Palmeiras nesse domingo. E a Arrascaeta também titular, porém na vaga do De La Cruz. O Evener e o meio de campo. O Alan mantido. O Alan foi titular contra o São Paulo, mantido agora contra o Palmeiras. Então, diante desse cenário, o provável Flamengo para pegar o Palmeiras é Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo de um lado, Bruno Henrique do outro e Carlinhos centralizado. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Antes de dar minha opinião, eu vou trazer aqui um fato. Na última entrevista coletiva, o Tite afirmou que Pedro, que está sendo poupado, fazia parte de um relatório passado pelo preparador físico Fábio, em que constavam os jogadores que poderiam ser substituídos no segundo tempo. Abre aspas para Tite. Antes do jogo começar, Fábio dá um relatório de quem pode substituir. Um deles era o Pedro, e ele disse, eu estou bem. Nico era outro. Para o Ayrton Lucas eu disse, vou precisar de ti até o fim do jogo. Alan e o BH sentiram cãibra e pediram para trocar. Beleza, tá bom. Ele está sendo, entre aspas, obrigado a poupar. Mas eu vou dar minha opinião. Na boa, a estratégia, não sei de quem foi a estratégia, se foi só da comissão técnica, se foi junto com a diretoria. Independentemente disso, a estratégia está errada. Como o Flamengo vai de time titular contra o Nova Iguaçu, num calor danado no Rio de Janeiro, com um jogo já, com o título já encaminhado, o Flamengo tinha vencido no primeiro jogo e vencido bem. Como vai de time titular para esse duelo e vai me poupar contra São Paulo e Palmeiras no início do Campeonato Brasileiro? Fala para mim, como explicar isso para um torcedor do Flamengo? No caso, eu sou jornalista, mas também torço para o Flamengo, não nego isso. Na boa, que estratégia é essa, gente? Que estratégia é essa? Não dá para a gente normalizar uma situação dessa.
É campeonato carioca. O Flamengo não ganhou prêmio por ter sido campeão. O Flamengo já tinha vencido o jogo de ida de 3-0. Nem os jogadores do Nova Iguaçu acreditavam mais na virada. E ele me entra com um time titular, todo titular. Por que ele não poupou? Gente, isso é estratégia. Ah, mas no mundo da bola, os caras roeram o osso o campeonato inteiro, querem sair na foto do título. Gente, olha só, com todo respeito, isso é conversa, pô. Isso é conversa. Conversa que eu digo assim, você chama o jogador e fala, olha só, cara, eu entendo, beleza, você quer sair na foto. Cara, eu preciso poupar, a gente vai ter uma sequência importante aí, tô pensando lá na frente. É estratégia. Se você não tiver uma estratégia, acontece isso. Ah, mas o Carlinhos pode dar... Gente, olha só. Eu tenho a maior admiração do mundo pelo Carlinhos, pela história de vida dele. Mas o que me faz crer que ele tem condições de substituir o Pedro à altura? Ou perto do Pedro? Ele pode queimar minha língua amanhã, meter 2, 3 gols, fazer gol da vitória, enfim. Ele pode. Mas hoje, é assim, eu não vou ser engenheiro de obra pronta, eu não vou ficar esperando o joguinho para depois dar minha opinião. Eu vou dar minha opinião. Tudo bem, amanhã ele pode fazer chover lá no Allianz Parque. Mas, gente, não dá. Jogo contra o Palmeiras, rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, você poupar Nico de la Cruz e Pedro, gente, tá de sacanagem, né? A verdade é essa. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Você pode comentar à vontade aí, deixe seu comentário, a sua opinião. Depois de uma derrota também para o Inter, para o jogo de sábado, né? Para o jogo de domingo, perdão. O que você está esperando desse Palmeiras e Flamengo? Não, primeiro eu queria dizer que o professor Vanderlei Luxemburgo já fazia isso com maestria nos anos 90, né? Quando o time dele perdia, ele falava outra história, e algumas muito saborosas, como as histórias maravilhosas da fralda, são sensacionais, né? Que estão nos anais do futebol brasileiro. A gente vai lembrar disso sempre, né? Outras gerações vão conhecer essa história. O dia que ele falou, você quer a faixa, você quer a fralda, não é isso? Coisa maravilhosa, apontado para o céu, cada coisa realmente sensacional. O Luxemburgo é um personagem muito bacana, assim, muito divertido, né? Meu Deus, ele já fazia isso. E fazia muito bem, né? Assim, aí acho que é a malandragem do técnico, né? Você quer mudar de assunto, cabe ao jornalista insistir na pergunta, né? Por que em coletivo é assim? Você vai lá e faz uma pergunta pertinente, o outro vai lá e pergunta uma abobrinha. Sabe? Não, a minha pergunta é outra. Poucos jornalistas têm a manha de dizer assim, ó, o cara fez a pergunta boa, ele não respondeu, eu vou insistir na pergunta. Entendeu? Não vou perguntar mais do que eu pensei em perguntar inicialmente. Porque a pergunta do colega foi boa e ele não respondeu. Eu vou insistir. Mas fulano, você não respondeu, fulano. Eu quero saber também isso. Não fazem essas perguntas. Então, geralmente é o que acontece. Cada um vai com a sua perguntinha já preparada e pergunta aquilo, né? Mas o Vanderlei fazia isso também, né? É um direito que ele tem, tentar desviar o foco e tal. Aí, enfim, é do jogo. A gente acredita nisso quem quiser, né? Agora, acho que domingo, assim, a gente vai ter um Palmeiras mais pressionado, porque o Palmeiras perdeu em casa para o Internacional, né? E nessa eterna discussão com relação ao estádio. Estava vendo aí alguns colegas hoje, porque o negócio não é bom para o Palmeiras. Cara, o Palmeiras ganhou um estádio, gente. Ganhou um prédio. Olha, para quem não sabe, o estádio do Palmeiras fica numa área muito valorizada de São Paulo, é uma das áreas de maior IDH e maior poder aquisitivo de São Paulo. O estádio fica cercado por 3 avenidas, tem uma estação de metrô e de trem a 10 minutos caminhando aproximadamente, e uma outra que você vai tropeçar, vai cair dentro do metrô, que vai ser inaugurado em alguns anos. É um lugar privilegiado, por isso que a W Torre quis construir ali um estádio para ela fazer o quê? Shows. Porque é fácil de chegar e de uma região, esses shows são caros os ingressos geralmente, né? Shows internacionais, ingressos bem caros. E ali você tem o quê? A galera que mora na região, ou que se desloca até ali, tem condição econômica para comprar ingressos de 500, 600, 700, sei lá, R$1.000, o que for, né? E ali que se ganha muito dinheiro. E é um acordo de 30 anos, quer dizer, a empresa, fora os eventos corporativos, coisas que acontecem ali. Então o acordo foi, olha, eu sou seu sócio nesse estádio por tantos anos. Você vai ter que jogar em outro lugar de vez em quando. Mas você não vai botar 1 centavo para fazer o estádio. E esse estádio está diretamente ligado à ascensão palmeirense. Cresceu o sócio-torcedor do clube, a arrecadação do clube cresceu com o estádio. Isso aí não é uma opinião, isso é uma constatação. É uma constatação. Aí você tem um estádio, um prédio só de quadras para os associados. É um prédio inteiro só com quadras de vôlei, de tênis, os caras jogam ali dentro, praticam o esporte ali dentro. E tem um prédio administrativo e você não põe 1 centavo. Isso é um negócio da China, agora tem que pagar um preço. O preço é esse, eventualmente você sair de casa.
quer trocar com a situação do Corinthians? O Corinthians tem que pagar o estádio dele, cara. Tá lá encalacrado, com dívida do clube e dívida do estádio. E está numa região mais pobre da cidade, onde você não tem essa demanda para outros espetáculos, porque ali moram pessoas de um poder aquisitivo menor. Então você não consegue realizar esses espetáculos. E aqueles que têm mais dinheiro não querem se deslocar até um local tão distante. Itaquera fica mais ou menos, para você ter uma ideia, 30 quilômetros do Pacaembu, onde o Corinthians jogava anteriormente, que também é um bairro de classe média alta. Então, assim, o Palmeiras tem que conviver com isso. Vai jogar com o Flamengo em casa, jogou com o Inter fora ontem, fica nessa discussão eterna, vem de uma derrota, o Flamengo vem de vitória. É um jogo que o Palmeiras acho que entra em campo mais pressionado do que o Flamengo. O Flamengo entra mais suave, mais tranquilo. E ano passado o Flamengo fez um jogo, começou mal, depois fez um bom final do primeiro tempo e segundo tempo, poderia ter até vencido, teve até um pênalti não marcado, né? Em Everton Ribeiro. Então, o Flamengo tem feito bons jogos ali, vamos ver como é que vai ser no domingo, né? Só não é decisão de nada, decisão, terceira rodada, não é decisão de nada. Pode lá na frente ser, lógico, tem que pensar nisso, mas não é decisão, é mais um jogo, todo jogo então é decisão. Eu conversei com uma pessoa do Palmeiras, Mauro, e ela me garantiu, que falou que se não fosse Palmeiras e Flamengo no domingo, o Palmeiras mandaria a rodada em Barueri. Vai ter um show do Soeto, né, lá no estádio, e não vai dar tempo de tirar todo o palco. Então a parte de trás, onde fica o palco, são cerca de 10 mil ingressos, não vai ter torcida ali. 30 mil ingressos aproximadamente, organizada a ficar do outro lado, inclusive. Então, enfim, e deixou bem claro, se não fosse a partida contra o Flamengo, se fosse, por exemplo, Palmeiras e Criciúma, o jogo seria em Barueri, tá indo ali porque especialmente o Flamengo. E o Flamante mandou aqui, bom dia. Então, fala galera, chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Obrigado aí por você estar sempre acompanhando aqui o canal. Vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo aí, né? No começo do vídeo falou um pouco sobre a chegada de Oscar ao Flamengo, no meio do ano aí, né? O Flamengo tá soldando jogador e ele pode sim vir atuar no Flamengo, né? Então, vimos aí a notícia aí que vai ser um pouco difícil, visto que ele ainda tem o contrato até o final do ano, né? Não sei se o Xangai vai liberar ele, né? Visto que ele é o titular absoluto. Mas, talvez a pedido do jogador, né? Ele faça uma pressão ali. Como ele sempre foi um jogador que sempre apoiou o time ali, talvez seja liberado, né? Com antecedência, não sabemos. Mas se acontecer isso, a prioridade dele é o Flamengo, ele já expressou esse desejo aí de ir pro Flamengo. E sobre a escalação do Flamengo, nós vimos aí que vai ter uma mudança aí, né? Que é no caso aí de Pedro, a entrada de Carlinhos, né? Carlinhos vai ficar no lugar de Pedro aí como titular do Mengão, né? E também De La Cruz, né? Então, vamos ver aí se essa escalação aí vai dar certo, né? Tite aí tá fazendo essa mudança, porque Pedro tá desgastado, né? Nos últimos jogos ele não tá sendo poupado, tá jogando todos os jogos e com isso aí tem um desgaste do jogador. Então, vamos ver, né? Se dá certo, né? Se ele é um jogador que veio o Flamengo para somar e fazer gols. Chance ele vai ter, né? Porque vai ter ali, ser municiado ali por Arrascaeta, vários jogadores ali, vai municiar ele para ele ter chance de fazer o gol. Então vamos ver aí se ele vai fazer valer essa oportunidade aí que ele vai ter por Tite. Então se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.